Jó, capítulo 21. O melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo. E é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca, assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado. O meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares, e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como cordeirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem, ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor, e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz, não queremos saber das suas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que ele os espalhou como a palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado, para que aprendesse a lição, que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso, alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecados? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que, quando Deus fica irado e castiga o homem, mal sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Seus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Jó, capítulo 22. Então, Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo o respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas
dos seus patrícios e assim os deixava nu. Você não dava água às pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso, agora você está cercado de perigos e, de repente, o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada. É uma enchente o arrasta. Deus está nas alturas do céu. Olha para baixo e vê as estrelas. Embora elas estejam lá no alto, mas você pergunta: será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio. Como é que pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando Ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente. E a Deus eles diziam: deixa-nos em paz. E comentavam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus. Porém, eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo. Jó, faça as pazes com Deus, deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria. Você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá suas orações e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele os salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer. Jó, capítulo 23. Porém, em resposta, Jó disse: eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não, estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a ele e de uma vez por todas ele me declararia inocente. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não encontro no oeste, e também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como o ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço os mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo. E também realizará todos os seus outros planos. Por isso eu peço a coragem na presença dele, e quando penso nisso fico apavorado. A escuridão me deixou cego.
mas é o Deus Todo-Poderoso quem me põe medo, e não a escuridão. Jó, capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar? Um dia para fazer justiça aos que são dele. Há homens que mudam os marcos da divisa para aumentar suas terras. Eles roubam as ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva, como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam o direito dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder, como se fogem jumentos selvagens. Os pobres andam pelo deserto procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não têm cobertas para se cobrir de noite. Não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam orfãozinhos e fazem deles escravos, e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as suas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Os perversos odeiam a luz. Em todos os seus caminhos, em tudo o que fazem, não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorado. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus, e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com gosto, e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas num instante secam como o capim. São cortados com as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade?